Bom, boa tarde. A gente está agora no nosso último encontro da Jornada Cultura de Paz, encontro de número 30. Esse encontro é mais para fazer um balanço da Jornada Cultura de Paz e falar de alguns temas que apontam para esse lugar de construir, de nos construirmos como agentes de paz, né? E aí a gente vai falar sobre isso de forma muito breve, depois a gente vai fazer um círculo. É, tô vendo que, por enquanto, não tem tantas pessoas aqui, então vai ser um círculo breve, né? O pessoal já entrou em clima de Natal, já, e tem poucas pessoas que vieram nesse último encontro. Então, eu imagino que vai ser um círculo breve. Estava previsto também para esse encontro aqui, o último encontro, a gente fazer um combinado sobre a apresentação de projetos. Lá no primeiro dia da jornada, eu apresentei, o Davi estava presente também, e eu apresentei a meta de pessoal que faz a Jornada Cultura de Paz fazer um projeto a partir das diferentes módulos que a gente fez, as diferentes aulas e tudo mais. E esse projeto é visto como uma coisa simples, né? Como, por exemplo, sei lá, fazer os projetos que já apareceram aqui, né? Criar um espaço de escuta na instituição onde eu atuo, a pessoa escreve uma lauda sobre isso, ou fazer tal modificação no meu trabalho, tal modificação X na ONG, onde eu sou voluntário. Então, as pessoas fizeram esse tipo de projeto. Apresentei essa meta. Quem chegou a falar comigo de projeto, pelo que se eu não estou esquecendo, foi a Stephanie, foi como é que ela chama? A Fera, tem mais uma pessoa que eu estou esquecendo. Então, não tem suficiente para a gente fazer alguma coisa hoje. Eu fiz também, Leandro, né? Fez sim. Desenvolvi durante o ano. Com as crianças, a paz também se aprende, né? Inclusive, os registros eu vou até transformar num livro. Ai, que bacana, que legal. Não sei se eu mandei para o seu WhatsApp pessoal algumas fotos e Mandou. um comentário, né? Então, assim, tem várias ações, né? Para trabalhar a emoção, gestão de emoção, enfim, jogos cooperativos, para a criança identificar o que ela sente, como autorregular. Porque muitas vezes o conflito entre as crianças surge justamente porque ela não consegue pensar sobre o que ela está sentindo e age por impulso, né? Sim, é. É. Ah, bacana. Então tem o seu também. Aí a minha proposta é que a gente veja quais as pessoas que estão fazendo esse projeto e a gente marque uma data em janeiro para a gente se encontrar e cada um falar 10 minutinhos sobre o seu projeto. Essa que é a minha proposta. Nos últimos anos todos, na verdade em todas as jornadas de cultura de paz, com exceção da primeira, ninguém muito fez esse projeto, né? É uma coisa que a gente pede e tal no começo e chega no final, pouquíssimas pessoas fazem. Então, eu não sei exatamente qual o motivo, porque eu acho que é a parte mais interessante da jornada é fazer esse projeto. É você pensar, poxa, já que eu investi tempo e dinheiro nesse percurso, deixa eu ver como é que isso vai de fato entrar na minha vida. É como se estivesse falando isso, né? Então, eu acho que é um passo importante, mas a verdade é que pouquíssimas pessoas fizeram. Na primeira, teve muita gente que fez porque era pandemia também, estava todo mundo em casa procurando coisas para fazer. Era 2020, então no auge da pandemia, né? E aí tem essa dimensão também. Nas outras, todas, poucas pessoas fizeram. E aí é uma coisa para estimular e as pessoas de fato, simplesmente pararem e falar assim: deixa, já que eu investi nesse tempo aqui para mim, como é que eu vou usar esses conhecimentos e o que essas pessoas trouxeram e tal, para materializar isso na minha vida pessoal ou na minha vida profissional? É isso. Fala, Alba. Eu fiz o projeto, que está em andamento, quer dizer, ele fechou
não vou dizer que fechou, não, mas, enfim, eu tenho um projeto Fortalecendo Vínculos, que Ah, vai, que tem como base um dos módulos, né, que é a comunicação não violenta, e que é uhum. dividido em 7 etapas, né? Sim. São 7 encontros que eu faço com as crianças, Ah, e crianças das escolas que me demandam, entendeu? Que demandam uhum. esse projeto, não é um projeto que vai até a escola, né? A escola sabe e ela demanda porque quando tem um nível mais acentuado assim, de violência, de agressividade na turma ou com determinados alunos, né? Então a gente faz esse encontro de 7. Eu falei que não terminou porque eu só fiz 6 em função da questão política aqui, né? A gente teve Ah, que parar, né? Porque não podia, enfim, umas coisas bobas que não interfeririam em nada, né? Mas eu só fiz 6, não fiz 7. E aí não dá para fazer 7, porque o ano que vem já são outros alunos, outra direção e tal. Então não vai dar. Então, enfim, eu fiz esse projeto, tá bom? Não sim. coloquei Tá ali para bom. você, nem lá no grupo, mas eu fiz porque parou em outubro, Tá. perdão, em setembro. Setembro. Sim. Eu até anotei aqui enquanto você falava, eu anotei. E já tem anotado aqui vocês, e aí tem também a Stefane, a Fera, e eu lembrei que era outra pessoa, era a Sara, que falou lá no grupo. E aí a gente faz, aí aqui já dá 5 projetos para a gente conversar. Mas outros aí também, se a Cristina e a Eva pensarem em alguma coisa, a gente faz um encontro em janeiro para a gente trocar, e aí a gente faz um modo onde uma metodologia que às vezes aqui no Instituto a gente usa, da Joana Mays, para amadurecer os projetos. Então tem a voz crítica, né? A voz que aponta coisas que a pessoa pode melhorar no projeto, tem a voz ancestral e a voz do futuro. A gente pode fazer essa metodologia que aí, inclusive, a pessoa sai do encontro com algumas ideias novas. Aí eu queria recordar agora que o Márcia chegando aí também, queria recordar agora que a, a Jo- tem algumas coisas para falar antes da gente ir para o círculo. Primeiro, é lembrar que a jornada cultura de paz, ela apresenta uma série de mudanças de paradigma, mudança de olhar, que a gente olhar para as coisas de uma outra forma. Eu anotei algumas ideias aqui a serem superadas, mas essas são só algumas coisas que eu anotei aí de improviso, assim. Precisaria, inclusive, resgatar tudo que todos os professores falavam para a gente fazer um trabalho mais completo do que esse que está aí no slide. Isso aí foi coisas que eu fui trazendo de memória. O quanto algumas, que é chamado, no Gaia Education, chamamos de ideias organizadoras, né? Ideias que organizam a maneira como a gente desenha a sociedade e que precisam ser superadas. Por isso que até ficou claro no encontro da manhã com o Álvaro, né, que a mediação de conflito escolar, ela não é só você criar uma metodologia para encaminhar os conflitos que aparecem na escola. Ela é mudar a cultura da escola, né? Isso ele deixou claro logo no começo. Mudar completamente a cultura de uma escola, da maneira como as coisas são elaboradas. Então, isso significa basicamente a gente mudar as ideias organizadoras. Então, a gente vai entendendo que cultura de paz, ela demanda você mudar a maneira como você entende algumas ideias, né, que estão muito enraizadas na gente em termos de cultura mesmo, a formação da nossa cosmovisão, da nossa visão de mundo. Então, a primeira que eu anotei aí, a ideia de que o conflito não é algo negativo, então a gente não precisa fugir do conflito, evitar o conflito. Essa expressão evitar o conflito, né? Essa expressão não é exatamente pacifista, vamos dizer assim, né? O conflito é para ser encarado de frente, não para ser evitado.
O conflito ele vai ser negativo ou positivo se a gente fizer com ele algo negativo ou positivo. Isso eu sempre chamo de conceito número um da cultura de paz. Essa ideia de que o conflito não é negativo. Então, essa é uma das mudanças de paradigma que a gente faz aqui nesses 10 encontros, nesses 10 módulos, né? Outra é a ideia de que relacionar-se, isso está muito na comunicação não violenta e na justiça restaurativa, nos módulos 2 e 3. Relacionar-se não é buscar quem está certo e quem está errado, a gente sair desse lugar de buscar entender quem está certo e quem está errado, punir o errado e premiar o certo. Isso não relacionar, é buscar acordos de convivência. A gente sair dessa lógica de que precisa encontrar quem está errado para que ele seja punido e simplesmente rever as conversas, fazer novos acordos de convivência. E buscar no nosso próprio jeito, como a gente conversa com as pessoas, conversar sem estar sempre numa busca de provar que a gente está certo e a pessoa está errada, porque esse é o paradigma adversarial. A gente tem que ir para o paradigma colaborativo, né, onde todo mundo contribui um pouquinho com a formação da ideia sobre aquele tema. Essa é uma outra mudança de paradigma que a gente faz. Uma outra que está mais nos módulos se não me engano, 6 e 7, né, que é o de aquele de vida simples, sustentabilidade e tal, e depois tem um outro módulo que é sobre novas economias, que esse paradigma que nós não cuidamos da natureza, nós somos natureza, nós somos parte da natureza. Então, essa mudança de paradigma também, ela é importante ali, a gente se entender como parte da natureza. Então, a gente, quando defende um consumo responsável, quando a gente defende uma economia menos danosa, uma vida mais tranquila e tal, uma vida mais leve, mais simples, tudo isso a gente está fazendo em defesa de nós mesmos, porque nós estamos conectados com tudo aquilo que é vivo. Essa é uma outra mudança de paradigma. Outra mudança de paradigma, que isso está mais no módulo um mesmo, esse que eu vou falar agora, que o nosso caminho não é encontrar um caminho para a paz, mas estabelecer a paz como caminho. Isso até atribui essa frase ao Gandhi. Na verdade, o Gandhi não falou essa frase, é um ativista norte-americano que falou essa frase, né? Não existe um caminho para a paz é o caminho. Essa frase ela sintetiza a ideia de que a paz ela precisa estar ancorada dentro da gente, né? Isso está, inclusive, muito, muito, muito presente nas filosofias orientais, no budismo e em outras filosofias que falam de paz. Vamos falar muito desse lugar, de que a paz a gente ancora na gente, a gente caminha com ela. Então, é uma forma de caminhar, ela não é um lugar onde a gente vai chegar, ela é a forma de caminhar, né? Então, você levar uma vida simples, você viver em atenção plena no tempo presente, você viver grato às coisas que estão acontecendo, à natureza, ao sol, ao vento, você viver é, é, conectado com o seu foco, a sua atenção, tudo isso é estabelecer essa paz interna, esse equilíbrio emocional para você caminhar com isso. Então, a paz ela é algo que você ancora para utilizá-la como na sua caminhada, né? Não é um ponto de chegada, esse aqui é o ponto. Também é uma coisa que a gente fala no módulo um, é uma mudança de paradigma também. Coisa que a gente fala nos dois últimos módulos é que a educação não é só transferir conhecimento, que é a educação bancária, que é uma expressão freiriana, né? Educação é também enraizar valores e educar para a convivência, como a gente viu ontem e hoje amplamente, né? Você enraizar valores e educar para a convivência. A escola também precisa ter esse papel de enraizar valores e educar para a convivência. Não é só ensinar português, matemática, essas coisas assim. História, não é só conteúdo, não é só o programa do MEC, embora isso também tenha a sua importância. E ativismo não é o último mudança de paradigma que eu anotei aí. Ativismo não é agir contra pessoas que fazem o mal. Ativismo é você agir contra o mal, respeitando as pessoas.
Isso também é uma mudança de paradigma sobre que faz a gente ancorar o ativismo não violento. Aí tem uma frase do Gandhi onde ele fala, né? Você não você luta contra o mal, você não luta contra o agente do mal. É bem essa ideia. Essa é uma frase do Gandhi. É bem essa ideia, assim. O ativismo precisa ser orientado para transformar ideias e não para humilhar pessoas, não para ver pessoas sofrendo porque são supostamente maldosas e tal. Isso é que a gente precisa ancorar. Então, tudo isso aí são alguns, assim, eu fiz um selecionado de alguns paradigmas que a gente foi atravessando ao longo desses 10 módulos e que, de alguma forma, são uma mudança de visão de mundo, né? A gente está aqui falando de uma transição de visão de mundo. E tudo isso vai fazer da gente, o objetivo desse pequeno e breve encontro dessa tarde, é a gente ancorar esse lugar de agente de mudança, né? Nós somos, nos vermos como agente de construção de paz mesmo, até isso vai estar escrito lá no certificado que vocês vão receber, né? São agentes de cultura de paz. Então, esse agente de cultura de paz precisa ter como norte esse lugar de que você está mudando a sua visão de mundo, está mudando o paradigma. Então, você precisa transformar primeiro a você, para transformar o mundo. Precisa transformar os seus paradigmas, as ideias que te organizam. Então, isso são algumas coisas importantes para a gente se ver como esse agente de mudança. Aí tenho estruturado aqui também, nesse momento, a gente falar do principal adversário nosso, né, como esse agente de cultura de paz, e estava até comentando mais cedo não sei se foi antes da gente começar a gravar, estava comentando aqui com a Marta, esse lugar da gente se ver como, da gente se desanimar nessa caminhada de construção de paz e precisar do suporte dos nossos pares e tal, porque a gente está vivendo numa sociedade que está remando na direção oposta. Então, eu trago esse pensamento aqui do Byung-Chul Han, da sociedade do cansaço, né, que na prática ele chamou de Burnout Society, né? Então, isso foi traduzido para o português como sociedade do cansaço, mas se fosse uma tradução literal de Burnout Society, ia ser alguma coisa como a sociedade do apagão, a sociedade do burnout, né? A sociedade do colapso. Talvez essa seria a tradução mais fiel ao que ele quis dizer com o pensamento dele, né? Esse é um filósofo da Coreia do Sul e que ele traz essa ideia que está muito aí sendo comentada, que é uma era histórica onde a gente está nessa dimensão multitarefas, né? Sempre fazendo muitas tarefas, já conversamos aqui na jornada sobre isso, sempre fazendo muitas coisas, sem muito tempo para nada. Eu sempre comento que hoje em dia, quando você quer ligar para um amigo, até para um conhecido, você precisa perguntar se a pessoa está podendo falar, né? Está podendo falar? Isso é praxe, né? Ninguém mais pega o telefone e liga para alguém. Você antes pergunta se a pessoa está podendo falar, porque está sempre todo mundo muito correndo, né? Está sempre todo mundo fazendo muitas coisas. E então esse tira um pouco a nossa energia nesse lugar de agente de cultura de paz. E aí eu vou falar brevemente sobre o que ele não é tanto o foco aqui do nossos estudos em cultura de paz, mas brevemente só trazer o que o Byung-Chul Han fala, né? Ele cunhou essa expressão da sociedade do cansaço como uma continuidade do que o Foucault chamava de sociedade disciplinar, né? Então, Foucault chamava isso o período histórico anterior, do final do século passado, né, talvez até ali os anos 80, uma sociedade onde as pessoas estavam como se elas estivessem sempre sendo vigiadas, né? Então, tem até um livro do Foucault que chama Vigiar e Punir, né? Então, as pessoas sempre com medo de estar sendo observadas, seja por seus patrões, né? Era um mundo onde existia muitos operário, muito esse tipo de... Hoje não existe mais tanto, né? Por conta da automação e das mudanças tecnológicas,
Então, tinha muito essa coisa de vigiar e punir, e a sociedade tinha que ser disciplinada e obedecer. E como se agora a gente estivesse vivendo um outro momento histórico, mais, e aí ó, já é o Byung-Chul Han, não é mais o Foucault, mais um lugar de você estar como se você fosse um indivíduo sozinho no mundo, né? E aí você tem que passar uma imagem falsa de uma suposta alegria e sucesso, então as redes sociais das pessoas são sempre uma propaganda de si mesmas, né? Como se elas estivessem sempre indo a lugares bonitos e sempre sorridentes, mas na prática as pessoas vivendo questões emocionais muito fortes dentro de si e sem muita partilha disso com o outro, porque precisa estar nessa falsa alegria para fora, né? Como se fosse mesmo uma publicidade de si mesmas. E aí ele vai falar de que essa coisa das pessoas muito sozinhas, né? Inclusive morando sozinhas, comendo sozinhas, fazendo seus programas todos sozinhos e com um tempo muito acelerado, né? Isso vai trazendo, diminuindo a dimensão de comunidade, né? Que a gente falou lá no módulo 5 ou 6, acho que foi no 6 acho que foi no 7 na verdade. A gente falou da vida em comunidade, a importância da vida em comunidade, essa dimensão comunitária está se perdendo e, e também essa coisa de estar sempre com um tempo muito acelerado. Então, os indicadores de ansiedade, depressão, burnout, né, e tentativa de suicídio, eu falei ontem aqui, né, que a cada meia hora uma pessoa se suicida e a cada 2 segundos é, tem uma tentativa de suicídio, isso só no Brasil. Então, é uma coisa muito assustadora que está acontecendo, né? Então, e isso tem muito a ver com a maneira como a gente modelou esse período da sociedade. Então, o Byung-Chul Han vai trazer um pouco esse pensamento, aí tudo isso aí eu já devo ter falado. Ele vai trazer esse pensamento. Esse é o nosso principal adversário nesse momento, como esse agente de cultura de paz que a gente precisa ser. Então, isso aqui a gente precisa tomar consciência e tentar desconstruir esse mundo, né? Tentar construir esse universo da paz e tentar estarmos próximos daqueles que estão construindo a cultura de paz como a gente, né? Permanecermos próximos, que essa jornada aqui acabe e a gente não vá cada um para o seu fazer individual e se afaste, que a gente continue de alguma forma próximo das pessoas, pelo menos de algumas pessoas que estão aqui ou que estão em outros espaços que a gente cultua, para a gente não perder as energias, não desanimar e não entrar nessa samsara que é a sociedade do cansaço, né? Aí agora tem essa conversa sobre propósito. Antes de eu entrar nessa conversa, queria ver se vocês querem falar alguma coisa. Não, só reforçar aí o que você falou, né? A gente junto é mais forte, né? A Sim. gente junto encontra estímulo, porque assim, se não fossem as pessoas que me soprassem o tempo todo, desde 96, encontrando pessoas que, como Dalva Silva Souza, como você, como o próprio Álvaro, em outros momentos, né, que eu assisti a palestra dele, em outro contexto, Uhum. e tantos outros, né, que vieram e sopraram, né, ventos de ânimo, né, não, vai, Uhum. né, ainda que ele está ruim, mas vai dar errado, Sim. mas vai, entendeu? O povo não te ouve, mas vai, continua a briga na escola, mas vai, entendeu? Então, estar junto é muito bom. É o que me fez chegar aqui. Boa. É isso. É bem isso mesmo. A gente precisa estar sempre nos conectando com quem faz sentido para a gente e se empolgando, porque senão a gente desanima e cai mesmo no círculo de samsara. Deixa eu falar uma coisa. Essa conversa sobre propósito que eu vou falar agora, isso tem muito quando se fala de cultura de paz. Mas a gente precisa falar disso com cuidado, né? Aliás, várias coisas na cultura de paz precisam de cuidado, né? Tem muita.
elitização do pensamento sobre a cultura de paz. Lá eu vejo um movimento de comunicação não violenta, como às vezes é uma visão elitizada da comunicação não violenta. Então, tem várias coisas aqui que a gente precisa tomar esse cuidado. E esse lugar do propósito também, que é essa ideia de que você precisa estar alinhado com o seu propósito, né? Ou seja, um agente de cultura de paz, ele precisa estar alinhado com o seu propósito, trabalhando a partir do seu propósito, né? Isso tem uma conexão até em algumas das filosofias orientais, o conceito antigo do Dharma, né? Que quando eu falo Dharma, minha irmã me corrige que ela estuda sânscrito, ela fala Dharma, Dharma, o certo é assim, Dharma. Mas ninguém fala assim no Brasil, né? Essa ideia do Dharma, que você está meio alinhado. O Dharma seria. Tem leituras diferentes sobre o que significaria o Dharma, mas significa aquilo que você. Aquele caminho que faz mais sentido para você, que você flui melhor naquele caminho. Cada um de nós tem um. Vamos dizer que seria isso. Essa ideia do propósito é mais ou menos por aí, essa ideia de você estar alinhado com o seu propósito. Só que tem várias pessoas fazendo esse debate numa perspectiva, elitista e às vezes problemática, né? Se você fizer uma palestra numa comunidade que eu digo uma favela, e você falar que as pessoas têm que trabalhar alinhada com o seu propósito, o que que a pessoa vai pensar de você, né? A pessoa está ali é, trabalhando naquilo que tra- matando um leão por dia, né? Lutando pela sobrevivência, né? Lutando pela sobrevivência. Então essa fala é um pouco perigosa. A gente, primeiro, quando a gente fala trabalhar alinhado com propósito, não estamos falando só do trabalho que nos sustenta, né? Estamos falando de tudo que a gente faz. Mas a gente precisa ter clareza de que, na maneira como esse mundo é organizado, boa parte das pessoas tem o trabalho que conseguiu, e que ótimo que está conseguindo pagar as contas, porque tem bastante gente que está desempregada, né? Então, que ótimo, mesmo que a pessoa esteja ali, odiando o que faz, pelo menos ela está conseguindo pagar as contas. A gente precisa ter essa clareza também para não trazer uma depressão em algumas pessoas se sentirem culpadas porque todo dia tem que ir num lugar que ela não gosta tanto dos colegas, e nem sempre é fácil você trabalhar alinhado com aquilo que faz sentido para você. Mas é óbvio, é até uma obviedade que se a gente estiver trabalhando se a gente estiver trabalhando no sentido de atuar, se a gente estiver atuando em algo que faça bastante sentido para a gente vai estar melhor pessoalmente, né? A gente vai estar mais em paz interna e vai funcionar como um agente de paz melhor. Então, é óbvio que a gente, pelo menos quem tem alguma condição, quem tá, já é uma pessoa, sei lá, de classe média, tem condições de, às vezes, buscar outros caminhos, porque nem sempre todo mundo consegue, a pessoa tentar estar cada vez mais alinhada com aquilo que ela de fato acredita, né? Então, isso é uma obviedade, por causa do assunto que a gente vai falar em seguida, que é o poder da vontade. A vontade, a gente vai falar daqui a pouco sobre esse tema. A vontade como aquilo que te empurra para frente, a sua vontade de fazer. Se você está trabalhando ou atuando alinhado com os seus valores, com aquilo que você acredita, é óbvio que você vai fluir melhor, porque esse poder da vontade vai se expressar melhor. É isso que eu gosto de trazer assim, tentar não elitizar esse debate, como se todo mundo pudesse trabalhar motivado por seu propósito, né? Mas é óbvio que se você conseguir trabalhar alinhado com o seu propósito, o seu poder da vontade vai ser maior. Então é isso que a gente precisa buscar, cada vez mais um alinhamento maior. Se a gente não consegue no nosso trabalho, e a gente precisa do nosso trabalho para pagar os nossos boletos, a gente faz isso no momento que a gente estiver fora, no lugar onde a gente é voluntário, no projeto que a gente cria, no grupo de estudo que a gente cria, ou no final de semana que a gente faz, ou na própria educação dos nossos filhos, né? Se a gente não consegue alinhar o nosso trabalho com o nosso propósito, e às vezes a gente não consegue mesmo, né? A gente
faz fora do nosso trabalho remunerado, né? Mas a gente cada vez mais buscar se alinhar com o propósito, porque é isso que nos empurra para frente, é isso que dá a energia, como se a gente fosse uma máquina mobilizada por uma gasolina, que o carro que coloca gasolina para ele poder andar, a gente é movido pela vontade, é o poder da vontade, é o que empurra a gente a ser esse agente de paz, Posso né? chamar de ideologia? De ideologia, Eu chamo de ideologia. né? Então chama. Eu entendo a palavra ideologia como um modelo civilizatório, mas se você entende dessa forma, chama de ideologia. Pode chamar dessa forma. Então, é isso que eu queria trazer. Quando você vê os dados dos de trabalho feitos sem propósito, os dados são avassaladores, né? Você vê que tem uma pesquisa Gallup, do Instituto Gallup, que diz que 87% das pessoas não estão engajadas no seu trabalho, que mostra, inclusive, que elas estão menos produtivas, que elas estão desempenhando menos. É quase 90%, né, gente? E aí elas estão desmobilizadas, elas não estão engajadas no seu trabalho porque não gostam daquilo que fazem, 87%. E 24% das pessoas estariam sabotando as empresas em que elas trabalham. Então, significa que mais ou menos um quarto, ou seja, de cada quatro pessoas, uma, isso também é do Instituto Gallup, de cada quatro pessoas, uma está sabotando a empresa, ou seja, está atuando no sentido contrário. O Instituto Gallup, obviamente, fez essa pesquisa dentro das empresas, né? É difícil fazer esse tipo de pesquisa, né? Que são dados meio subjetivos, mas mostram quanto a maioria das pessoas está desalinhado com aquilo que gostaria de estar fazendo, né? Tem um outro dado que é da FGV, que fala que durante 20 anos, na verdade, durante 18 anos, 253 pessoas que trabalham no setor bancário, de bancos, se suicidaram de 253 por insatisfação com o trabalho. Então, esse é só alguns dados, só para mostrar o quanto a humanidade, de alguma forma, a humanidade inteira está desalinhada com aquilo que gostaria de estar fazendo. Isso dá uma certa amostra para a gente. Isso mostra que para a gente se projetar como um agente de construção de mudanças, um agente de construção de paz, a gente precisa encontrar alternativas, né? Ou a gente encontra um novo trabalho, ou a gente encontra no nosso horário extra, fora daquilo que a gente faz para pagar as contas, formas de estar em conexão com o mundo que a gente acredita, né? Então, essa é só uma temática que geralmente vem, que eu gosto de falar com ela com bastante cuidado. E agora eu falar sobre esse combustível que eu mencionei, que é o poder da vontade. Tem essa forma de organizar aqui a ementa, isso vem originalmente lá da Universidade Gujarat Vidyapith, né, a Universidade Indiana, mas aqui no Brasil a principal referência no, nessa coisa de falar sobre o poder da vontade é a Nova Acrópole. Então vocês podem, inclusive, assistir aquela Lucilena Galvão, que é a principal palestrante aí da Nova Acrópole, tem várias palestras dela no YouTube, e ela fala aí sobre esse lugar do poder da vontade. A vontade como esse elemento que nos impulsiona a ser esse agente de mudança que a gente quer ser, que vai estar escrito no certificado que vocês vão ganhar já aí provavelmente na semana que vem, né? Então, essa vontade como esse combustível. Ela vai dizer, aí eu acabo elaborando aqui muito estruturado no pensamento nas falas da Luciana Galvão, que é a principal referência teórica brasileira que eu tenho aqui. E ela vai falar que a vontade é uma força de explosão, né? Uma força de ação, é essa força que te mobiliza para ação. Então, é como se fosse uma energia mesmo. Então, ela é diferente do seu desejo, porque ela
de alguma forma, materializa aquilo que você faz. Então, a gente vê estar atento à nossa vontade, porque é ela que nos mobiliza, e aí ela vai ter tá ela vai ter uma relação com aquele assunto anterior que eu estava falando, que é o quanto a minha vida está alinhada com aquilo que eu acredito, né? Com o meu Dharma, com aquilo que tem sido chamado de propósito. É o quanto que eu estou alinhado mesmo com o meu Dharma. Então é isso que a gente vai trazer essa energia que vai nos mobilizar para frente. Ela também coloca que a vontade é a porta de saída dos nossos problemas, né? A gente tem várias portas de entrada para os nossos problemas, mas tem uma porta de saída que é a nossa vontade, ela que mobiliza para fora, para resolver os nossos problemas. Então, ela é uma energia poderosíssima, porque ela transforma. Por isso, agente de mudança, agente de construção de paz, né? Ela vai transformar. Ela conecta toda a nossa vida, né? Tudo aquilo que se você for contar a sua história de vida aqui para a gente, toda a sua história de vida vai ser contada a partir das vontades que você sentiu, né? Então, a importância da vontade. E aí, se você dominar, se você controlar, observar primeiro a sua vontade e depois dominar a sua vontade, você domina os seus movimentos. E aí você vai longe, porque você está tomando consciência de que é ela que é a sua energia que está te mobilizando. Então, era isso que eu queria trazer. Eu vou trazer também uma estrutura, essa estrutura que a Lúcia Helena Galvão traz, como se fosse um trenzinho, que tem ali o seu conhecimento, as suas emoções e o seu corpo físico, e a sua vontade como aquela parte da frente do trem, onde o maquinista está ali colocando o combustível, sei lá, qual é o combustível desse trem aí, para carregar isso tudo adiante. Então, ela vai empurrando tudo isso para frente, fazendo você se mover. Essa é a estruturazinha que ela traz para a gente. Gente, então, em termos de conteúdo, só precisava fazer esse desfecho, e aí trazer que a gente chega ao final do ponto de vista de conhecimento, ao final de tudo que a gente precisava trocar. E aí tem essa frasezinha aqui do povo Hopi, né, que é um povo lá dos Estados Unidos ou do Canadá, não sei, é um povo originário que eles têm essa frase: nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Então, de alguma forma, como agente de paz, é isso que a gente é. Um agente de cultura de paz que vocês agora são, que vão ganhar o seu certificado, nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Ou seja, as mudanças que estávamos esperando no mundo vão ser promovidas pelas mãos de nós mesmos e dos nossos filhos, da maneira como nós os educarmos. Então, a gente não perder isso da dimensão, e era isso. Vamos fazer agora um círculo sobre esse conteúdo. Tem alguém querendo falar algo? Eu vou falar, Leandro. É Diga. assim, com muita satisfação, né, que a gente chega aqui no 30º encontro. Acho que eu deixei de participar de duas aulas Hum. por outros motivos, né? Outro curso, mas assim, muito feliz e grata por você ter proporcionado para a gente muitas reflexões importantes e também ter trazido pessoas, né, muito legais, surpreendentes, pessoas incríveis, né, que a gente entrou em contato, enfim, muito feliz por ter participado, agradeço. Ai, que bom. Isso aqui a gente vai falar um pouquinho aqui no nosso círculo que a gente vai fazer agora. Um pouco essa fala mesmo. Que bom, eu acho que você participou de quase todos, eu nem lembro de algum que você tenha faltado. Então, Bom, depois eu vamos falo. fazer. Ah, você vai falar depois? Era Não, sobre falo isso. não, no círculo. É sobre um pouco que a Marta falou. Ah, então tá. Agora é Leandro, círculo. Diga. perdão.
A autora que você falou, Luci Galeano, é isso? Lúcia Helena Galvão, ela é bem Lucy famosa. Helena. Tem Gente, aonde que eu um. tirei? Eu anotei outra coisa. Deixa eu botar aqui na Lúcia Helena Galvão. Ela é uma palestrante da Nova Acrópole e as palestras dela são muito assistidas e essa palestra que se chama O Poder da Vontade é a mais assistida de todas as palestras que ela já deu. Se você entrar agora no YouTube, você vai ver lá a quantidade de visualizações. Então, Beleza. ela acaba sendo a referência quando eu fiz essa formação na Índia, né? Quando eu fiz essa formação, não era ela a referência teórica, mas depois eu vim para o Brasil, conheci o trabalho dela e aí foi quem eu mais inspirei para falar dessa coisa do poder da vontade. Tereza, sem falta, conheça Porque essa mulher. é, Conheça essa mulher. A hora que você vir, Vou você buscar aqui, vai, vou buscar aqui. você vai dizer, meu Deus, porque eu perdi tanto tempo sem conhecer uma mulher dessa. Ah, Traz que a, bacana. traz a filosofia de uma forma tão maravilhosa, tão linda, assim, tão fácil de ser entendida, tão, entendeu? Não é aquela coisa assim, filósofa, menina, vai lá falar de Sócrates, vai. Não, ela permeia Sócrates, Platão, Aristóteles de uma forma tão saborosa, tão. é, Olha, eu já devo ter visto, sei lá, nem sei quantos vídeos dessa mulher. E eu vou a Brasília conhecer, tá, Leandro? Eu vou lá. Eu quero apertar a conhecer, mão dessa criatura. Eu quero. Uma pessoa eu dessa vi não. ela no Rio, quando ela veio no Rio uma vez, ela veio aqui. Aí eu fui lá, até levei um livro meu para ela. Que quem trouxe ela no Rio foi o consulado da Índia. Então eles falaram para eu levar um livro, que o meu livro é sobre o Gandhi, né? Aí eles pediram, e a palestra que ela deu era sobre o Gandhi também. Então aí eu levei um livro para ela. E Ela é que livro maravilhosa. gostoso seu, hein, menino? Parabéns, Você hein? leu? Parabéns. Eu li, postei no meu Instagram e você não falou nada. Ah, eu não vi. Às vezes eu passo Quero, batido no quero Instagram. papo com você, Eu não. sou Botei idoso. lá, tive que botar no feed lá, que é um livro muito bom, muito gostoso. Assim. Nossa, quando fala da Gente, como que educação, eu não vi? parabéns. Uma linguagem fácil, parece que é você que está falando, mesmo, assim, Sim. entendeu? Quem te conhece, parece assim, Sim. nesses momentos que a gente está tendo aqui, eu lendo o livro, eu vejo você falando, entendeu? Isso é muito legal. Parabéns. Que bom. Ai, fico feliz que você gostou. Vamos então agora fazer o círculo. Aí eu vou fazer todas as etapas certinho. Nós não estamos aqui em muitas pessoas, então vai ser um círculo talvez um pouco mais rápido. Mas eu vou fazer todas as etapas certinho, então eu vou começar com a cerimônia de abertura. Eu pensei de fazer uma breve meditação. Deixa eu botar uma. Ah, eu esqueci uma coisa que a gente combinou que a parte de círculo a gente não ia gravar. Então, mandar um beijo para todo mundo que está assistindo online, mas a gente vai parar de gravar agora e a gente segue as nossas conversas aí pelo WhatsApp, pelos nossos combinados, WhatsApp por e-mail. Então, um beijo a todo mundo que está vendo online. Vamos parar de gravar, que foi um acordo que a gente fez lá no módulo 5 para preservar a confidencialidade das falas.